Oi, tudo bem? Como está você? Muito feliz em ter você novamente aqui no canal de Psicomedicina e Medicina Natural. Sou Marco Menelau, sou pesquisador, sou cientista. Estou aqui para trazer para você um assunto importantíssimo sobre uma molécula extraordinária que exerce várias funções em nosso corpo, funções importantíssimas para que você possa prevenir doenças, para que o seu corpo possa funcionar em 100% da sua capacidade. Estamos falando de uma vitamina que foi desclassificada como vitamina, no meu entender, inapropriadamente. Estamos falando da colina, que antigamente era classificada como uma vitamina B8 do complexo B. E quando eles descobriram que o corpo também podia fabricar essa vitamina, que o corpo também fabricava, eles terminaram tirando do rol do complexo B. Por isso que quando a gente olha o complexo B, a gente vê B1, B2, B3, não tem a B4, tem a B5, B6, B7, não tem a B8 e B9. Essa B8 é a colina, que foi retirada pelo simples fato de que o nosso organismo produz essa vitamina. Eu não considero isso correto. Na verdade, ela é uma vitamina importantíssima. E saibam que 90% da população está deficiente em colina. E isso é um problema muito grave. Facilmente você pode obter colina com alguns alimentos especiais, eu vou falar aqui sobre eles, mas pode-se fazer a suplementação de colina na forma de bitartarato de colina, que é o que eu faço para os meus pacientes e faço para mim mesmo. Eu tomo colina todos os dias. Bem, a colina é um nutriente fantástico, que trabalha em conjunto com um outro nutriente chamado inositol, que também faz parte das vitaminas do complexo B e foi retirado depois. O inositol e a colina juntos são responsáveis pela integridade da membrana celular das células do corpo da gente. E o que é a colina? A colina é um sal de amônio quaternário de fórmula química que eu estou mostrando aí no vídeo agora, onde esses X aí representam um íon de cloro ou um íon de hidroxila. E é uma vitamina hidrossolúvel, que, como eu falei anteriormente, perdeu esse status apenas porque é fabricada pelo nosso corpo. Mas saibam que 90% é deficiente, então deveria ser consumido como vitamina, não é verdade? Então, os cientistas subestimaram a importância desta preciosa vitamina, acreditando que ela não era essencial. E nós vamos agora descobrir, nesse momento, várias funções importantíssimas dessa vitamina. E vamos para a função número 1. A função número 1 da colina é que ela, junto com seus metabólicos, atua no corpo, realizando funções para o metabolismo de grande importância. Uma das funções mais importantes para o metabolismo é que ela forma as membranas celulares. A membrana celular é a coisa mais importante que existe para o metabolismo. Ela é o cérebro da célula. Ela é o cérebro e o sistema nervoso, porque a célula se comunica com o meio exterior, com o meio extracelular e com as outras células através da membrana. Se a membrana celular estiver íntegra, a célula vai se comunicar bem com as outras células e você vai ter muito mais saúde. A colina também atua como um sinalizador celular. Isso é muito importante. Então, muitas doenças são decorrentes de uma falha nessa comunicação, em que o corpo perdeu um pouco o controle sobre ele mesmo. E a colina vai reparar as membranas. Uma das doenças provocadas por uma deficiência na integridade da membrana celular é a diabetes mellitus do tipo 2. O que ocorre na diabetes mellitus? A membrana celular está com uma diminuição na quantidade dos receptores de glicose e de insulina também. Então, há uma resistência à ação da insulina. A insulina chega, mas não consegue agir a contento para colocar a glicose para dentro da célula, porque há uma diminuição da quantidade de receptores de glicose que entram para dentro do citoplasma. Então, a doença diabetes mellitus do tipo 2, antes de tudo, é uma doença da membrana celular. E por isso que é tão difícil a medicina tradicional conseguir controlar essa doença, conseguir curar essa doença. Porque a cura só vem quando há uma remodelação dessa membrana. A colina é um suplemento importante, inclusive, para reverter a diabetes mellitus. Porque, para que as membranas estejam bem estruturadas e se mantenham bem estruturadas, é preciso que exista colina em quantidade suficiente. E só com alimentação, às vezes, você não consegue isso. Você precisa suplementar. A saúde plena depende das membranas celulares. Porque a membrana, gente, é o cérebro da célula.
Eu sempre, quando eu estudava biologia, eu sempre ficava fazendo uma comparação entre o corpo humano inteiro e a célula. Eu achava que o núcleo era o cérebro da célula, eu achava que o citoplasma era o corpo e a membrana era a pele. Essa analogia, depois eu descobri que era falha. Na verdade, o núcleo da célula é o seu órgão genital, é onde ela se reproduz, tá? Onde tem a codificação, certo? Do que é a célula, a partir do DNA e do RNA. E o citoplasma seriam o corpo, os órgãos. E o cérebro da célula seria a membrana celular. E aquelas estruturas que estão perto ali da membrana, dentro do citoplasma, que é o retículo endoplasmático granular, o retículo endoplasmático liso, o complexo de Golgi. São estruturas membranares, né, que estão ali atuando em conjunto e próximas da parte interna da membrana celular. Então, a membrana celular não é uma pele, ela é um cérebro. Ela controla todo o funcionamento celular. Ela controla a síntese de proteínas. Ela faz com que a célula consiga funcionar bem e, além disso, ainda se comunica com o meio exterior, dando respostas a estímulos que vêm do exterior. Isso parece muito com o sistema nervoso. Então, o cérebro e o sistema nervoso, você pode fazer uma analogia com a membrana da célula. E é a coisa mais importante que tem. Se a membrana estiver desestruturada, a célula não vai funcionar bem. E se a célula não funcionar bem, o órgão ao qual ela pertence não vai funcionar bem. Grande parte das doenças surge exatamente de defeitos na membrana celular, de problemas na integridade dessa membrana, seja na camada de fosfolipídios ou nos receptores de membrana. Nós estamos falando inclusive da depressão, minha gente, de doenças autoimunes que são decorrentes de uma falha na sinalização. O corpo não consegue mais perceber que aquela célula é do próprio corpo e ataca a célula. Então, essa questão da membrana é muito importante. E ela é o elemento mais precioso e mais importante do metabolismo, porque é através da membrana que a chamada tríade do metabolismo funciona. O que é a tríade do metabolismo? A tríade funcional. Número 1, a absorção. Número 2, transformação, que é o mesmo que regeneração tecidual. E 3, eliminação de toxinas. É através das membranas celulares de todas as células que essas 3 funções ocorrem. Absorver os nutrientes que você está precisando, transformar esses nutrientes em outras substâncias que são necessárias para o corpo, proteínas, carboidratos especiais, lipídios especiais, para constantemente reformular e regenerar o corpo, que isso é necessário para a gente estar o tempo todo repondo células novas nos tecidos. Essa é a parte da transformação, que é o segundo elemento da tríade funcional. E, por final, saber o que é toxina, reconhecer o que é toxina e eliminar essas toxinas do sistema do corpo. Então, é a tríade funcional: absorção, transformação e eliminação. E para que o corpo possa fazer essa tríade funcional, possa realizar essa tríade com perfeição, com competência, ele precisa estar com as membranas funcionando bem, com as membranas íntegras. Aí o corpo vai reconhecer o que é um nutriente. Vamos supor um exemplo. A tua tireoide está precisando de iodo. Então ela manda informação para as células do intestino, os enterócitos, que vão passar a tender a absorver mais iodo para dar conta desse iodo que está precisando. Isso ocorre com ferro, com selênio, com silício, com cobre, com vitaminas, com outras substâncias. Então, para reconhecer e realizar o metabolismo adequadamente, as células precisam estar com as membranas íntegras. E a colina promove essa perfeita construção e reconstrução das membranas. O problema é que 90% da população está com déficit em colina, está com deficiência nesta vitamina preciosa. Esse é o problema. E um dos mais graves problemas também é que as pessoas consomem muito gordura vegetal hidrogenada, que são as gorduras trans. Essas gorduras trans presentes na margarina e no óleo refinado, elas vão constituir membranas deformadas, danificadas. Ora, a membrana celular é constituída de gordura. Para você formar membrana celular, para você criar a membrana celular, o corpo precisa de utilizar gordura como matéria-prima, os ácidos graxos. Se os ácidos graxos que você fornece ao teu corpo são de gordura trans, então imagina a membrana que vai ser formada, vai ser uma membrana defeituosa. Então se você consome muita gordura trans, que é um veneno terrível, eu já expliquei que ela
é uma toxina, na verdade, que agride os tecidos. E quando predomina na dieta essas gorduras trans, o teu corpo vai começar a fabricar membranas das células dele com gordura trans, usando como matéria-prima gordura trans. Então vão ser membranas defeituosas, membranas que já nascem danificadas, deterioradas. E com isso elas vão ter sua função prejudicada. As funções celulares de todo o conjunto de células do corpo vai ficar prejudicado. Imagine, gente. Então, consumir, você é aquilo que você consome, você é aquilo que você come. Se você come gordura trans o tempo todo, todos os dias, durante muito tempo, as tuas membranas celulares vão estar danificadas. Isso é a porta aberta para várias doenças. Inclusive doenças metabólicas, como a obesidade, diabetes mellitus do tipo 2 e doenças autoimunes que estão virando uma verdadeira praga, uma verdadeira epidemia hoje em dia. Essa é uma função importantíssima. Colina, ela estrutura membrana celular. Função número 2. A colina é uma importante matéria-prima para a confecção de um neurotransmissor dos mais importantes do sistema nervoso, que é a acetilcolina. O nome é acetilcolina, né? A acetilcolina age no cérebro, promovendo a memória e a cognição. Então você, para aprender determinado assunto, para estudar, para ter uma boa memória, para ter um bom pensamento, uma boa capacidade de raciocínio e desenvolver sua inteligência, você precisa de acetilcolina. A acetilcolina age no cérebro, aumentando a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se renovar, ser capaz de aprender coisas novas, de criar, de ser criativo. Isso é muito importante. Então a colina é um dos principais suplementos para melhorar a memória, a cognição, o aprendizado e a criatividade. Então se você está com falha de memória, ele é um dos nutrientes essenciais para poder tratar esse tipo de condição. Então se não houver colina suficiente, não vai ser formada acetilcolina, como nessa pesquisa que eu estou mostrando aí de 1994. Então é muito importante a colina para que você esteja com a mente desperta, alerta, forte e concentrada. A função 3 da acetilcolina, a terceira função dela, é que ela é uma fonte de grupos metil na forma do seu metabólito, que é a betaína. O grupo metil é uma questão de química, é uma determinada fração de uma molécula que vai atuar sobre as moléculas de homocisteína. Bem, o que é homocisteína? É um aminoácido anormal, tóxico, que vai se acumulando em nosso corpo. Então, quanto menos homocisteína você tiver, melhor. E se você tiver muita homocisteína circulando, ela vai agredir a mucosa íntima das artérias e veias e pode facilitar o surgimento de doenças cardiovasculares. Então, é preciso que o corpo diminua cada vez mais a quantidade de homocisteína. Ele faz isso através da ação da vitamina B6, da B9 e da B12. Elas atuam em conjunto, promovendo a deterioração da homocisteína, para que você tenha a menor quantidade de homocisteína possível. Os índices de homocisteína normais no sangue é abaixo de 10. Se você tiver com a homocisteína maior do que 10, isso é mais um fator de risco cardiovascular. Muito pior do que o que eles falam do colesterol, que na realidade o colesterol é um mocinho. Isso é um assunto para outro vídeo. Mas a homocisteína realmente ela agride as células endoteliais, que são parte da mucosa íntima das artérias, facilitando o surgimento de lesões, inflamações, que vão gerar uma facilidade maior de você ter infarto e AVC. A formação de uma placa de ateroma. A colina promove a queda dos níveis de homocisteína. É um dos remédios naturais para quando você está com a homocisteína alta, fazendo com que ela baixe e você tenha menos risco cardiovascular. Então, a colina é um fator de prevenção cardiovascular. A função número 4. A colina, por aumentar a metilação, por fazer com que você tenha mais radicais metil, ela vai fazer muito bem para o teu organismo, impedindo que hajam mutações no DNA. Quanto mais radical metil você tiver, mais dificilmente uma célula vai sofrer uma mutação para virar uma célula cancerosa. Então, colina é um fator de prevenção para o câncer também, para todos os tipos de câncer. No metabolismo da colina, ocorre a doação desses radicais metil, que são necessários para o bom funcionamento e o bom metabolismo do DNA e do RNA. Quando falta radical metil, você corre mais risco de ter uma mutação para virar câncer, para a célula virar uma célula cancerosa. Portanto, é necessário que você evite a perda dos radicais metil, que ocorre com as intoxicações gerais. Por isso que um dos fatores para você ter câncer é ser intoxicado.
Quanto mais desintoxicado, menos chance você vai ter de ter um câncer. Então é importante fazer a desintoxicação por causa disso, para aumentar os radicais metil. E a colina é uma fonte de radicais metil, e com mais radical metil, você vai bloquear os genes anormais. Esses genes que são deficientes, que vão promover a formação de câncer. A quinta função da colina é que ela aumenta a queima de gordura. Ela é um agente lipotrófico. O que é um agente lipotrófico? É uma molécula que promove a queima de gordura dentro da mitocôndria, intensifica isso aí. Quanto mais gordura você queima, menos você acumula gordura, mais você emagrece, tá? Então, nós podemos dizer que todo obeso e todo portador de síndrome metabólica, ele é deficiente em colina. Os portadores de esteatose hepática também. A colina, ela entra no fígado, entra no hepatócito, vai promover a queima de gordura nele, dentro dele, para que não se acumule. Então vai ser um remédio natural dos mais importantes para a esteatose hepática, para você superar essa condição. Nós sabemos, que eu já falei isso aí em outros vídeos, que para poder o ácido graxo entrar no interior do citoplasma do hepatócito e das outras células também, das células musculares, por exemplo, e ser queimado lá dentro e gerar energia para a célula, ele precisa de várias moléculas. Todas as moléculas que são as vitaminas do complexo B, a B1, de B1 a B9, a vitamina B12, a carnitina também, o ômega 3, a vitamina C e a coenzima Q10. Todas essas moléculas em conjunto vão facilitar a queima de gordura. E a colina também vai dar essa força aí. É uma dessas moléculas lipotróficas. Então, quanto mais colina você tiver no teu fígado, mais você vai queimar gordura e vai eliminar, vai reverter a esteatose hepática. Por esse motivo, a colina é um dos remédios naturais para tratar a obesidade e para tratar também a esteatose hepática. E deve ser consumida para isso, tá? Mas tem outra coisa que a colina faz também muito bem. Ela entra dentro no interior do hepatócito e ela promove o empacotamento das gorduras para serem eliminadas através da bile, no fluxo biliar. Ora, o fluxo biliar é uma das formas do fígado eliminar a gordura, mas só que esse processo de eliminação fica truncado, ele não é feito a contento, principalmente em quem tem esteatose hepática. O fígado não está conseguindo empacotar essa gordura e despachar ela para fora. E a colina vai melhorar esse processo aí. Ela vai ajudar o fígado a fazer o empacotamento de lipoproteínas para soltar, certo? Essas moléculas de gordura para ir embora, para eliminar isso aí. Então, a colina é um grande eliminador de gordura. Isso vai ser bom para o obeso e para quem tem esteatose hepática também. Bem, a colina também é muito importante para o metabolismo intermediário, tá? Essa é a sexta função dela. Porque como ela aumenta a sinalização, ela vai facilitar o funcionamento de todo o metabolismo e do metabolismo intermediário. O que é o metabolismo intermediário? É justamente esse metabolismo de sinalização, em que o corpo sabe que está precisando de uma substância, vai aumentar a absorção dessa substância a nível de intestino, ou sabe que está com uma substância em excesso e vai aumentar a eliminação dessa substância, ou sabe que precisa acumular determinada substância e faz isso com maestria. E quem controla tudo isso é a colina. A colina é um maestro disso aí, porque quando você está com colina em quantidade adequada, o corpo parece saber mais sobre tudo que ele vai precisar fazer na absorção, na transformação e na eliminação. A partir da comunicação bem feita entre as células, o corpo vai saber que tem uma ferida lá, que precisa de proteína, que precisa de lipídio para ser reconstruída. Vai mandar esses elementos para aquele tecido que está sofrendo. Então tudo isso é controlado pela colina, que é um sinalizador. Quanto melhor estiverem suas membranas celulares, isso a colina faz também, e quanto mais sinalizando elas estiverem, melhor vai ser essa comunicação entre as células e maior vai ser a inteligência metabólica do organismo. É isso que a colina faz. Então essa é a sexta função. E ela age junto com o inositol. Eu vou fazer um vídeo sobre o inositol, que é outra molécula extraordinária, que sempre trabalha em conjunto com ela, que é outra vitamina do complexo B que foi retirada do rol de vitamina, tá? Bem, então a colina existe em vários alimentos. O ovo é uma fonte de colina, porém, quando você coloca o fogo, você põe o ovo para cozinhar ou para fritar, você vai destruir essa molécula. Não acredito que seja uma boa fonte por isso. Então, frutas e verduras orgânicas vivas vão ser fontes de colina,
Mas é interessante você fazer o uso, se você precisar mesmo, ou se você tiver com alguma dessas doenças, como diabetes, certo? Doenças autoimunes, é você fazer o uso da colina, do bitartarato de colina, que é um suplemento, na dose de 250 miligramas a 600 miligramas por dia no máximo, tá bom? Então você pode fazer essa suplementação, de preferência junto com o mioinositol, para poder os dois agirem em conjunto na restauração das membranas celulares e em todas essas outras funções maravilhosas que nós já observamos aqui, tá? Então, gente, essa era a mensagem de hoje. Fico feliz em poder estar aqui com você compartilhando tudo isso, certo? É uma videoaula essa de hoje. Espero que você possa assistir bem devagarzinho para poder compreender essas funções da colina e se beneficiar dessa molécula maravilhosa. Porque certamente você pode estar sendo parte de 90% da população que está deficiente nela. Tá bom? Bem, gente, fico muito feliz em estar aqui. Mais uma vez, agradeço sua presença, agradeço sua audiência. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Você é nosso amigo, tá? Nesse grupo maravilhoso de compartilhamento de informações de saúde natural. Tá bom? Fica aqui o meu abraço. Até o próximo vídeo.